Você consegue fazer um exercício nível hard de matemática? A Belfast. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel, especial edição do Oscar 2022 com os indicados ao prêmio de melhor filme. E hoje nós vamos falar sobre um filme sobre memórias, lembranças da infância, no caso do diretor e roteirista, que se passa em meio a um contexto super conflituoso, tumultuado na Irlanda. Conhece o pano de fundo? Quer conhecer o filme de hoje? Vem conferir comigo! Belfast, título original, e no Brasil, que faz referência à capital da Irlanda do Norte. Filme norte-irlandês de 2021, dirigido por Kenneth Branagh e protagonizado pelo jovem Jude Hill. O filme é roteirizado pelo diretor Branagh, baseado em lembranças de sua infância, sendo então o personagem Buddy a sua personificação. O filme se passa em 1969, na capital da Irlanda do Norte, quando Buddy tem 9 anos e vê sua infância cruzando com um contexto conflituoso no país. Sua família é protestante anglicana, mas os católicos que vivem na cidade estão sendo intimidados por grupos radicais protestantes que são contrários à sua presença, iniciando ataques violentos com apedrejamento de janelas e saques de supermercados nos bairros onde vivem os irlandeses católicos. Buddy não tem a dimensão exata do que está acontecendo e, em seus 9 anos, tenta entender qual é o problema com os católicos e por que ser parece ser um grande castigo ou maldição. Ainda mais porque ele está gostando de Catherine, sua amiga da escola, com quem divide o posto de melhores alunos da sala. E ela é católica. Para ele não é compreensível porque a garota tão legal, inteligente e porque ele vive sua primeira paixão pode ser tão ruim como os grupos protestantes dizem. Em sua casa, Buddy também tenta entender a complexidade de seu nicho familiar. Ele vive com sua mãe, seus avós paternos e o irmão mais velho. Seu pai trabalha na Inglaterra, então apesar de viver também com eles, passa boa parte do tempo fora, pois retorna apenas em seu período de folga. A família tem dívidas muito altas, com impostos atrasados, enquanto o aumento destes ataques violentos na cidade cria uma grande preocupação sobre como isso pode atingi-los. Billy é um dos líderes do grupo protestante que chefia os ataques contra a população católica e, ao ver o pai de Buddy, o intimida, convocando-o a participar ativamente nos ataques até que os católicos saiam da cidade. A resposta negativa do pai de Buddy cria um mal-estar, e o filme seguirá com este misto do episódio político que envolve a cidade em conflito e os dilemas familiares, mas sob o olhar do pequeno Buddy, que está numa fase de diversão, onde ele quer brincar, se enturmar, fazer parte de uma gangue, sonhar com seu futuro com Catherine. Ao mesmo tempo que este contexto difícil da vida adulta chega várias vezes em seu cotidiano tão precocemente, obrigando-o a conviver e tentar entender o que se passa. De todos os indicados ao Oscar deste ano, este é para mim o que possui um pano de fundo geográfico mais explícito, pois o contexto conflituoso que Buddy vivencia, ainda sem entender o que se passa, é o grande motivador da divisão das Irlandas em 2 países até hoje. Recomendo que você assista o vídeo sobre o filme A Rainha, onde explico o que é o Reino Unido, e isso te ajudará a entender melhor os eventos que serão citados agora. A Irlanda é uma ilha localizada a oeste da ilha da Grã-Bretanha, que é fragmentada atualmente em 2 países. Isso aconteceu porque a Irlanda se uniu à Grã-Bretanha no início do século XIX como um único país, batizado de Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda.
Mas os interesses econômicos não diminuíram as tensões no plano religioso, pois os irlandeses eram em sua maioria católicos, enquanto os britânicos seguiam o protestantismo anglicano, religião fundada no século XVI pelo rei Henrique VIII, em meio a outros movimentos de cristãos que criticavam a Igreja Católica, mas sem negar Cristo, batizados de Reforma Protestante. Por serem protestantes, portanto, como origem um movimento de crítica às práticas católicas, os britânicos do Reino Unido, em sua maioria ingleses, não têm uma relação amistosa quando o assunto é religião com os irlandeses. Com o envio de protestantes religiosos para a ilha da Irlanda, especificamente para a parte norte da ilha, o protestantismo, com o passar do tempo, começa a se difundir entre parte da população. Após a Primeira Guerra Mundial, passados mais de 100 anos de união com os demais povos do Reino Unido, um grupo nacionalista irlandês começa a questionar a validade da parceria feita e inicia um movimento por independência da Irlanda, questionando não só os atritos religiosos, mas também o sistema político, discordando do sistema monárquico ao qual faziam parte, onde tributos são recolhidos para manter os privilégios da realeza e da falta de protagonismo político, num cenário onde a maior parte do parlamento do Reino Unido é composta por ingleses. O movimento irlandês segue a bandeira de um sistema republicano, com direito ao voto popular na escolha das lideranças e sem a figura real custando aos cofres públicos. Mas lembra que os anglicanos enviaram para o norte da Irlanda clérigos que pregavam a religião? É verdade. A parte norte da ilha tem a maioria da população protestante no fim dos anos 1910. E eles não querem se desvencilhar do Reino Unido, destacando que para os anglicanos, a figura sagrada, personagem máximo da religião na Terra, como o Papa para os católicos, são os membros da realeza, atualmente sendo, portanto, a Rainha Elizabeth II. Portanto, não se vira as costas para o Reino Unido, pois não se vira as costas para a pessoa que Deus escolheu para representá-lo na Terra. Com isso, o movimento pela independência da Irlanda não tem adesão de boa parte do norte da ilha. E com a fundação da República da Irlanda em 1922, o norte manteve-se como parte do Reino Unido, como segue até hoje. A Irlanda, chamada em irlandês de Éire, e a Irlanda do Norte, chamada em irlandês de Ulster, criaram uma curiosa cisão territorial, formando na ilha dois países com mesma cultura, mas sistemas políticos diferentes. Para chegarmos ao contexto do filme, entenda que os católicos que ficam na Irlanda do Norte, já que não foi toda a população que se converteu ao protestantismo, reclamam que são hostilizados pelos protestantes, inclusive pela polícia, acusando-os de serem tratados com truculência e desrespeito. Os anos 1960 são marcados por movimentos organizados por irlandeses católicos na esfera política da Irlanda do Norte, com exigência de leis que auxiliem no combate ao preconceito religioso, dizendo que os católicos sofrem com disparidade salarial, têm que responder à religião em processos seletivos de emprego com critério eliminatório. E na Irlanda República, há movimentos de suporte para estes grupos na parte norte da ilha, com campanhas incentivando o movimento nacionalista com a bandeira de unificação da Irlanda como um único país, retirando a Irlanda do Norte do Reino Unido, de acordo com eles, como deveria ter sido feito já em 1922. Este período conflituoso dos anos 1960 ganhou o nome de The Troubles. E aí chegamos ao ano de 1969, retratado no filme. O clima de rivalidade política e religiosa está num grau de tensão enorme, com os protestantes, a maioria da Irlanda do Norte, veiculando a ideia de que os movimentos católicos não estão querendo reivindicar direitos civis ou reclamando de discriminação, mas sim é um projeto maior para criar instabilidade política dentro da Irlanda do Norte, iniciando um motim pela forçada unificação com a parte sul. Este é o exato momento do início do filme, quando Bud vê uma grande movimentação de protestantes hostilizando católicos e exigindo sua saída de Belfast. Mas o pior deste contexto conflitoso não está no ano de 1969, mas viria anos depois.
ganhava mais força a influência do grupo chamado IRA, sigla de Exército Republicano Irlandês, um grupo civil armado que incitava e municiava parte dos católicos na Irlanda do Norte para que não se deixassem oprimir pelas ofensivas das autoridades e população protestante, o que só piorou a tensão no país. O IRA defende a unificação da Irlanda republicana e acusa os irlandeses protestantes de alienação, por estes não enxergarem a submissão política e religiosa a qual foram postos pelos ingleses. Em 1972, no domingo de 30 de janeiro, na cidade de Derry, na Irlanda do Norte, as passeatas e manifestações estavam proibidas pelo governo por conta de todo o contexto conflituoso já citado nos anos 60 que o filme retrata. Um grupo de aproximadamente 10 mil católicos foi às ruas de Derry para protestar contra a proibição das manifestações e acusava a polícia de prender pessoas inocentes sob acusação de terrorismo e envolvimento com o IRA. Como a manifestação era proibida, a polícia tenta dispersar o movimento, que não acata as ordens, e termina com a ofensiva policial do Reino Unido com tiros contra a população. Em meio a tiros de balas de borracha e projéteis reais, o episódio ganhou o nome de Domingo Sangrento, resultando em 14 mortes e 15 feridos. A repercussão negativa da ação policial protestante deu força ao IRA e ao discurso de uma necessária união dos irlandeses católicos contra os protestantes, o que se manteve ao longo de décadas com um atrito violento com ataques terroristas com bombas deixadas em latas de lixo ou pontos de grande circulação na Irlanda do Norte por parte do IRA. Em 2005, o IRA oficialmente assumiu a desistência da luta armada, abdicando do uso de força bélica para a unificação do país, e parte deles migra para o Sinn Féin, partido político que possui representatividade tanto na Irlanda quanto no Reino Unido, que sempre seguiu com a mesma bandeira do IRA, de lutar pelos direitos dos irlandeses católicos e um discurso de unificação nacional da ilha da Irlanda. E dica: além do cinema, você pode ouvir a música Sunday Bloody Sunday, da banda irlandesa U2, que é uma crítica com lembranças ao episódio do Domingo Sangrento de 1972. Belfast foi indicado a 6 categorias do Oscar, com destaque para Kenneth Branagh, que tem 3 indicações, pois ele é o produtor do filme, portanto indicado ao prêmio de melhor filme, ao prêmio de direção e roteiro original, que é escrito por ele. Além das indicações para interpretações coadjuvantes para Judi Dench e Ciarán Hinds, respectivamente a avó e o avô de Buddy. E aí, você já tinha assistido Belfast? Você conhecia essa história da Irlanda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Já se inscreveu no canal? Compartilha com os amigos. Está gostando? Esse é o seu favorito dos indicados? Tem mais ainda. Dos que saíram até agora, qual que é o seu favorito? Não está gostando deles? Semana que vem vai ter mais. Eu te espero lá nesse próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.